Meus irmãos, uma vez mais, a paz do Senhor Jesus. O Salmo 145 foi a base da leitura de hoje e será a base da nossa mensagem para este culto. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade, das tuas obras maravilhosas, e se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade, cantarão a tua justiça, porque piedoso, benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, as suas misericórdias são sobre todas as obras. Todas as suas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor, presta atenção nisso, sustenta todos os que caem e levanta os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em suas obras, em todas elas. Perto está o Senhor. Preste atenção nisso, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda todos os que o amam, mas a todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo o sempre. Amém. Quem pode aplaudir ao Senhor, faça isso com alegria. Pode assentar no seu lugar, dando glória a Deus. Meus irmãos, o livro dos Salmos é um livro de cânticos. Os salmos, na sua maioria, eles são orações, eles incluem louvor, exaltação a Deus, expressam admiração, gratidão, apreço. São coisas e temas que nós encontramos nos salmos. Deus nos salmos é louvado pelo que Ele faz. Tem um salmo que diz: louvai-o pelos seus atos poderosos. Mas Ele também é louvado por aquilo que Ele é. Não é só pelo que Ele faz, mas também por aquilo que Ele é. E olha que coisa interessante, quando a gente louva a Deus, quando a gente tem a oportunidade de ver uma maravilha da parte de Deus, algo acontece, daquelas que arrepiam, que a gente vê a mão de Deus, e alguns já dizem: passou Deus purinho no negócio, foi algo tremendo, maravilhoso. Mas que coisa gloriosa é quando a gente não viu nada mirabolante, mas só pelo fato de saber quem Ele é, só pelo fato da gente saber que Ele é bom, que Ele é precioso, que Ele é maravilhoso, que Ele é grande, só por conhecer a pessoa dEle, a gente já chora, a gente sente alegria no coração. E olha, eu estou sentindo falta, porque há um tempo que as pessoas agora querem louvar a Deus só por aquilo que Ele faz. Mas aqui na nossa igreja tem gente que ainda sabe quem Ele é. Oh, glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Está sentindo a presença de Jesus? Você pode adorá-lo, porque nós o adoramos não só por aquilo que Ele faz, mas também por aquilo que Ele é. E sendo um livro de cânticos, no grego, na versão dos 70, os sábios gregos
de Alexandria chamaram salmos de psalterion, ou saltério, que é o livro de cânticos, de canções. Os hebreus chamavam de livro de louvores, Sefer Terrilim, o livro dos louvores, dividido em 4 grandes blocos. Desses grandes blocos, 4 tomos, 4 volumes, 150 salmos, dos quais 72 aproximadamente são de Davi, o grande rei Davi, o cantor de Israel, o pastor de Israel. E o Salmo 145, ele é um desses salmos que são de autoria de Davi. O Salmo 145, olhe para cá, nos convida a partilhar, a compartilhar o nosso louvor com aqueles que estão à nossa volta. Quando nós fazemos isso, meus queridos obreiros, queridos irmãos, quando nós compartilhamos o louvor, nós encorajamos os outros a também viver uma vida de louvor a Deus. Louvar a Deus não é somente cantar, eu vou entrar nesse assunto. Louvar a Deus vai muito além disso. Uma vida que louva a Deus é uma vida diferenciada. Há alguns anos atrás, eu tinha por volta de 18 anos, tem pouco tempo isso, óbvio. Eu li um livro do pastor Merlin Carothers, um grande pastor americano que escreveu 5 livros sobre louvor. E o primeiro deles foi o Louvor que Liberta. E eu comprei na época uma edição da editora Betânia, tipo bolsa e livro, pastor Rodrigo, daquelas que a gente põe no bolso assim, do paletó, que a gente lê no ônibus indo para a faculdade. Foi mais ou menos nessa época. E eu li aquele livro uma vez, depois eu li de novo, depois eu li de novo. Depois ele escreveu A Vitória na Montanha do Louvor. Depois eu descobri um outro livro com um tema correlato, O Poder do Louvor, que era de um outro autor. E isso me chamou a atenção, diaconisa Lívia. Por quê? Porque na ótica daquele pastor, parece algo assim, sem muita noção. Você louvar a Deus no meio de um problema. Você louvar a Deus quando algo acontece que alguém pensa que não é algo bom. Você louvar a Deus diante de uma tragédia. Louvar a Deus diante de uma circunstância ruim. Aí eu fui mergulhando naquelas palavras e eu aprendi com aquele pastor a louvar a Deus apesar das coisas, a louvar a Deus diante dos problemas, a louvar a Deus antes do mar se abrir, porque você vai louvando, você que louva, quem abre é Deus. Se Ele quiser abrir, Ele abre. Se Ele não quiser abrir, a gente continua louvando, aguardando o milagre chegar. Eu aprendi que a gente pode louvar quando a saúde está boa igual coco, mas quando o problema chegou também, você também pode louvar. Aí eu me lembrei da irmã Frida Wingren, com aquele hino que ela diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e dos céus as lindas melodias se ouviram na escuridão. Aí eu vou para a palavra de Deus, e o grande apóstolo Paulo, diácono Marcos, ele diz assim: olha, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí eu vou aprendendo, meus irmãos, que o Senhor está interessado no louvor do crente. Ele não está interessado na conta que o crente tem, no sucesso que ele faz. Ele está interessado se você é um adorador por excelência. E olha só, adorador não é só aquele que faz o fogo cair quando ele está com o microfone na mão. O adorador é adorador na rua, é adorador em casa, é adorador se a garganta não estiver boa, é adorador quando alguém chega para fazer a fofoca, ele diz assim: ó, fofoca comigo não, eu sou adorador. Porque adorador de palco, adorador de auditório, que se derrama, que cai, mas é fofoqueiro, linguarudo, não vigia com a vida, sai tudo quanto é confusão da igreja. O tal adorador está no meio, está precisando tomar um banho de sangue lá do Calvário, está precisando beber da água da vida,
está precisando ungir os olhos, ungir a garganta, ungir tudo, porque Deus quer tudo. Adorador não é só o que você acha, adorador é o que Deus vê, adorador é aquilo que glorifica a Deus, é o que está glorificando a Deus. Quem não gosta, obviamente, vai fazer muxoxo, mas a palavra é de Deus. E eu vou dizer igual o pastor Flávio: eu sou só o garçom, estou só entregando. Então pega se quiser, se não quiser, pula para a próxima parte, porque eu já estou recebendo o que Deus tem para mim. Salmo é adoração. Salmo é para adorar. E eu olho o Salmo 145 como uma didática. Por isso nós lemos ele 2 vezes hoje. A gente precisa viver para adorar a Deus, viver para a glória de Deus. Diaconisa Rutinha, o louvor a Deus não pode dissociar-se de uma vida cristã saudável. E isso pode ser que a pessoa seja a maior taquara rachada do mundo. Não é todo mundo que tem a voz da Meire, da Jéssica, do pessoal do louvor. Não é todo mundo. Tem gente que não consegue dar uma nota sequer. O pastor Rodrigo disse: é verdade. Eu digo amém. É verdade. Um dia eu pensei em fazer aqui um grupo com o pastor Rodrigo, Pedro Vitor, meu sobrinho, JV. Um grupo bom. Vai ser assim, eu vou escolher alguns. Vai ser um grupo de homens, vai ser forte. Mas eu desanimei da história, né? Quando eu comecei a ouvir as irmãs cantando, eu vejo a Jéssica, eu vejo o pessoal, o Ramos, o Marcos, cantando Vitorino Silva, eu fico: Jesus da glória, que inveja santa que eu tenho, meu Deus, por que essa garganta não é minha? Mas eu dou glória a Deus, está tudo bem. Mas o louvor vai além disso. O povo de Israel teve um tempo, meus irmãos, que eles louvavam tão bem com os lábios, que o Senhor, vendo aquilo, disse assim: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante. E aí, na hora que Deus contempla o coração do adorador e daquele que louva, Deus contempla mais o coração do que a corda vocal. Deus passa pela garganta, vai lá dentro, sabe? E olha o que está dentro do coração, e o que está dentro do coração é o que Deus recebe. Eu tenho certeza, estou percebendo a presença de Jesus, e eu sei que Jesus está recebendo adoração. Quem pode levantar a mão, levanta. Quem pode adorar, adora. E olha, se você é um adorador de verdade é isso, não é garganta, não é conversa fiada, não, é vida de adoração. Então começa a adorar a Deus, porque Deus recebe a adoração dos seus adoradores. Deus continua no trono quando a crise chega, quando a crise vai embora, quando o Covid chega, quando ele vai embora, quando o dinheiro vem e diz assim: eu recebo, tomara que venha muito para você, mas se ele não vier, foi embora, vai sobrar Jesus, e você vai dizer: eu tenho tudo, eu tenho Jesus na minha vida. O adorador de verdade é quando está bom, quando não está, quando está chovendo, quando não está, quando a enchente abaixa ou quando ela sobe. O adorador de verdade está dizendo: eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto, porque eu nasci para te adorar. Bom, parece que tem mais adoradores aqui, né? Não tem só vocês que cantam bonito, tem mais gente adorando a Deus. O Salmo 145 nos convida a partilhar o nosso louvor. Partilhar o louvor. Eu conheço a história de uma irmã que cantava hino da harpa lavando roupa, e ela não sabia que a vizinha estava escutando. E ela começava: eu quero trabalhar para o meu Senhor, precioso para mim é Jesus, rude cruz. E chorava, lavava roupa e chorava, cantava os hinos da harpa, e a vizinha está escutando. E a vizinha sabia que a vida deles era precária, que eles não tinham muito recurso. E aquela vizinha tinha recurso, e ela ficava pensando: gente, como é que essa mulher canta desse jeito? Canta o dia todo. Quando pergunta para ela, ela diz: está tudo bem. Mas passando a luta que passa, não tendo as coisas que não tem. E aquilo foi colocando aquela vizinha encucada. Por que aquela irmã fazia isso? E um dia ela perguntou. Foi o gancho que a irmã precisava para dizer: olha, Jesus é precioso para mim. Eu posso não ter o que você tem, mas eu tenho tudo. Eu posso não ter dinheiro, mas eu tenho paz. Eu posso não ter recursos assim, mas olha, eu tenho certeza que eu vou morar no céu.
Aí a vizinha perguntou: mas como é que tem certeza para morar no céu? Aí abriu a porta mesmo, mas falou assim: olha, você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz por você, Jesus te ama. Olha, Ele pode perdoar os seus pecados, pode te dar uma nova vida, pode mudar a sua história. Não tem seu marido que tem problema com isso, seu filho que te obedece, que eu escuto ele gritando aqui. Jesus pode mudar você e mudar a sua casa. E a mulher resolveu acreditar, e quando ela resolveu acreditar, sabe o que Jesus fez? Jesus entrou na casa daquela mulher e transformou a vida dela. Meus irmãos, quem está fazendo a obra de Deus, faz em qualquer tempo. Deus pode contar com o adorador em todo o tempo. Compartilhe o louvor, mostre que você é um adorador. E o Salmo 145 é um acróstico. São 22 versos de duas linhas, que chamam-se dísticos. Nome bonito, né? E esses 22 dísticos ou versos começam com uma das letras do alfabeto hebraico, da primeira e vai até a 22ª. E ele cobre todos os feitos do louvor verbal. Por exemplo, no versículo 1 fala de bendizer ao Senhor, no 3 em louvar, no 4 e no 5 em falar, no 7 em publicar, lá no 7º e 8º em cantar, lá no versículo 12 fazer saber. E me chamou a atenção, porque lá no versículo 7 ele diz que deve-se publicar o louvor a Deus, e lá no 12 fazer saber. Publicar é diferente de fazer saber. Quando você dá publicidade a algo, nem sempre as pessoas saberão. Por exemplo, vou te contar: ninguém pode se eximir, tem pessoas formadas em direito aqui, ninguém pode alegar desconhecer uma lei para se eximir da culpa se tiver transgredido. A pessoa errou, foi pego pela polícia, pelas autoridades, ele não pode dizer assim: eu não sabia, porque a lei foi publicada, foi sancionada, publicada, e é a obrigação da pessoa saber. Claro que se você não sabe, vai pagar o preço, mesmo que não saiba. Mas, irmã Leomi, ninguém pode dizer assim: eu não sabia, para escapar da pena. Então aquilo que é publicado nem sempre é do conhecimento das pessoas. A gente, na verdade, gosta de saber aquilo só que nos interessa. Tem coisas boas sendo publicadas, mas sabe quais são os maiores sites? Os das fofocas. É o Fuxico Gospel. O outro está dizendo: olha aí, de vez em quando aparece o nome de alguém, e isso alimenta a curiosidade das pessoas, e as pessoas vão viver desse negócio. Publicar as coisas de Deus é diferente de fazer saber. Fazer saber é você apanhar a pessoa e ensinar, é você repetir, é você falar de novo, é você passar e dizer: Jesus te ama. A pessoa não acreditou, você fala de novo: Jesus te ama. É você deu uma palavra, dê a palavra de novo. Foi isso que Jesus nos ensinou a fazer. E nós precisamos fazer saber os seus feitos. Este salmo é um terrilá, que é um cântico de louvor. E na exposição do salmo, abre a sua Bíblia, versículo 1: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. É uma mensagem que eu já preguei algumas vezes, aqui na igreja já preguei também. Salmo 99, já compartilhei esta reflexão com os irmãos. É um salmo que a mim me chamou bastante atenção, já falei dele na rádio. O Senhor reina, tremam as nações, Ele está entronizado entre os querubins. Comova-se a terra, o Senhor é grande em Sião, mais elevado que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. E aí ele vai falando de um Deus
que está elevado, e Ele nos ensina a elevar o Senhor, a colocar o Senhor nas maiores alturas. E eu não vou falar do Salmo 99, nós estamos no Salmo 145, e o salmista começa dizendo: eu te exaltarei. Aí eu faço uma pergunta: como é que a gente coloca Deus acima do lugar que Ele sempre está? Como é que a gente faz Deus, pastor Cosme, ser mais exaltado do que Ele é? Como é que você coloca Deus numa posição que Ele nunca esteve? Na verdade, acima dEle, ninguém. Maior que Ele, ninguém. Ele é chamado de o Deus Altíssimo. Ou seja, Ele está acima de todas as coisas. Mas quando o salmista diz, irmã Deizinha, que está aniversariando hoje, olha só, quando o salmista diz eu te exaltarei, ele não está dizendo que ele vai colocar Deus acima daquilo que Ele é. Ele está dizendo que Ele vai colocar na vida dele o Senhor acima daquilo que o Senhor está. Eu não sei qual lugar Deus está ocupando na sua vida, mas se Ele não ocupa o principal lugar, oh glória, se Ele não está no lugar mais elevado, é hoje o dia de apanhar o lugar mais elevado e colocar o Senhor acima de todas as coisas. É hoje o dia de apanhar o Senhor e colocar no trono, colocar no comando, dirigindo o mando, dirigindo tudo. É hoje de colocar o general de guerra na frente da batalha. Quem pode dar glória a Jesus, dá glória a Jesus. É dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quem está sentindo a presença de Jesus e pode adorá-lo, adore. Exaltado seja o Senhor. Mas ele diz, é pelos séculos dos séculos, irmãneia. Então é atemporal. É se tiver tudo bem ou não. É se tiver emprego ou não. É em qualquer situação. Porque louvar a Deus quando está tudo bem é uma maravilha. Quando está tudo legal, tudo no lugar, é uma maravilha. Mas e louvar a Deus no meio da tribulação? É atemporal, é pelos séculos dos séculos. Outra coisa, é não circunstancial. Ou seja, você não é crente porque a bênção de Deus está com você. Não é igual aquela história, Marcos, de Jó, que o diabo chega e fala também, o Senhor cercou ele de bens, tem tudo, toma tudo dele, porque na hora que ele perder tudo, ele te nega na cara. O Senhor vai lá, não, eu conheço meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente, que se desvia do mal, vai lá, faz tudo, só não toca na vida dele. E quando o inimigo chega e toca em tudo, aquele homem, na circunstância mais adversa, você já passou por luta, mas ninguém aqui dentro desse tempo perdeu 10 filhos de uma vez. Você já passou por luta, mas você não pode comparar as lutas passadas por aquilo que Jó passou por tudo, mas manteve a sua integridade. Manteve a sua integridade. Olha, isso é o que nós precisamos agora. Está vindo bombardeio, está vindo problema, segura firme. Se fosse no rodeio assim, segura peão, segura, vai pular, vai dar pinote, segura firme, mantenha a sua integridade, mantenha o seu coração guardado, segura e vai até o final. Quem concorda diz amém. Glória a Deus. Versículo 2, Bíblia aberta. Cada dia te bendirei, louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. De novo, e ele diz, cada dia te bendirei. O verbo bendizer, na contração verbal que aqui se apresenta, eu te bendirei, falando de um futuro. Ele vem do hebraico barak, que segundo o dicionário Strong quer dizer saudar, congratular, agradecer, dizer algo bom, louvar ou ajoelhar-se. O verbo bendizer aqui pode derivar-se de barak, que é também a raiz da palavra baruque, que quer dizer bendito.
profeta Jeremias tinha um escrivão, um amanuense, um escrivão que escrevia as suas profecias, e tal escrivão era um homem de Deus chamado Baruque. Baruque quer dizer bendito, Barachá quer dizer bênção, Bereque quer dizer joelho. Isso quer dizer que a bênção de Deus, as coisas que vêm de Deus, elas começam de forma diferente. A recompensa dos homens são os troféus, os aplausos, e eu não estou condenando quem correu a carreira, quem prestou o concurso, de ser reconhecido, mas nas coisas de Deus, irmão Leomir, para ter Baraque tem que ter Bereque, joelho, ou seja, para ter a bênção, tem que se inclinar diante dele e se prostrar. Era comum, Samuel, lá na antiguidade, quando os reis iam abençoar algumas pessoas, as pessoas entravam lá no átrio do trono real, ou na sala do trono, na sala de audiência, e era comum, minhas queridas irmãs, que as pessoas, os súditos se prostrassem de joelhos. Também nós que sabemos quem é o nosso Deus, quem é Ele, Ele é o Rei da Glória. Quem é Ele? Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quem é Ele? Ele é o Rei do Universo. Quem é Ele? É Ele que controla todas as coisas e governa. O cetro está na sua mão. Quem é Ele? É Ele que manda e a gente obedece. Quem é Ele? Ele que fala e a gente diz: fala, Deus, porque o seu servo ouve. Quem é Ele? Ele é o vencedor de todas as batalhas. Quem é Ele? É aquele que vai na frente cortando os laços, é aquele que vai atrás guardando, é aquele que está por cima protegendo a igreja. Quem é Ele? Ele é o nosso Deus poderoso, o grande Deus, o Senhor da glória. Ele é tudo para nós. Quem é Ele? Se Ele é o Rei, diante da grandeza dele, oh glória, eu estou sentindo a presença de Jesus. Eu já estava com saudade de pregar aqui, né? A Samuel, Mauro, pastor Rodrigo, está todo mundo. Eu falei, já tem uns 2 meses, né? Eu falei assim, hoje eu vou lá e vou dar lugar. Diante dele nós vamos nos prostrar. Diante dele o mais importante não é o punho, é o joelho. Diante dele não é o mais importante, não é a garganta, não é quem grita mais alto, é quem dobra mais depressa o joelho. A bênção vem não é pela força do braço, ela vem pelos joelhos que se dobram. Ela vem por causa disso. Eu conheço gente, Fernandes, que orou 30 anos para a conversão do marido. Lá é PK, a diaconisa Elisane orou 28 anos pela conversão do Rogério. Hoje o Rogério é diácono junto com ela. Deus é Deus. Deus é Deus que faz. Deus é Deus que reina. Deus é Deus que governa. Ele continua sendo Deus mesmo quando tudo parece que está dando errado. Ele continua sendo Deus mesmo quando a gente pensa que não tem socorro nenhum. Então a gente precisa se ajoelhar diante dele, porque aquele que dobra os seus bereques, joelhos, serão aqueles que serão abençoados, serão chamados baruques, benditos, abençoados. Diante dos reis e autoridades, os súditos se dobram diante do Rei da Glória. Se Ele está presente, tem uma coisa: o grande aqui é Ele, o Senhor é Ele, a glória é dEle, o poder é dEle. Diante dEle não é a minha voz, não é o que eu sou, é o que Ele é. Não é o que eu tenho, é o que Ele tem. Diante dEle a glória continua sendo só dEle. Levanta as 2 mãos e adore, porque a glória é somente dEle para sempre. Me chama a atenção, meu querido JV, meu pregador, Gênesis 1:28, quando Deus faz o primeiro casal, e Deus os coloca na posição. Adão e Eva estão já ali no jardim. Gênesis 1:28, Deus abençoa o primeiro casal. Eles deixam de ser só a criatura de Deus, eles são benditos do Senhor. Eles têm a bênção de Deus. Números no capítulo 6, versículo 22 em diante, os irmãos percebem que quando eu termino o culto, eu sempre faço e impetro sobre a igreja a bênção sacerdotal, a bênção araônica. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele tenha misericórdia de ti. Aí tem gente que tinha medo de olho grande, agora está sabendo assim: olha, tem um olho que tudo vê, está lá no céu, o rosto dele está virado para mim, está sobre a minha casa. Aí agora não vale mais encantamento, não vale mais isso. Um dia eu estava pregando em Apiacá, eu lembrei de uma irmã que me contou uma história, falou: pastor, tem uma vizinha que é um perigo. Eu falei: que isso, gente? Aquela mulher tem um olho. Mas como assim? Ó, foi lá em casa e secou uma samambaia. Foi assim: mas como assim, gente? Pastor, que olho. Eu falei: é mesmo, irmã? E a senhora? Estou preocupada porque ela vai secar mais coisa. Eu falei assim: olha só, tira a preocupação. Sabe por quê? Porque tem um olho. Os olhos do Senhor, diz a Bíblia, eles estão lá no céu, diácono Jailson, procurando os fiéis na terra. A vizinha pode ter o olho mais maléfico do mundo, ela pode até secar a samambaia, fazer o que for para lá, mas na sua vida, que pertence a Jesus, tem gente recebendo já. Pode levantar a mão e dizer: na minha não, não. Ah, mas fizeram, colocaram o nome não sei aonde. Pode levantar a cabeça e jogar esse negócio, chuta que é laço. Pode acreditar o seguinte: em você, na sua casa, o Senhor dos exércitos, aquele cujos olhos são como chama de fogo. Quem está sentindo a presença dele pode dar glória a Deus. Tem os olhos como chama de fogo. Está de olho em você, está de olho em você, está de olho em você. Oh glória! Quem pode aplaudir, aplauda. Quem pode glorificar, glorifica. Quem pode exaltar, exalte. A Ele a glória, a Ele o louvor para sempre. Ah, mas vai pôr seu nome lá não sei aonde. Põe, pode pôr. Vai costurar na boca do bicho tal. Pode também. Ah, mas vai pôr lá não sei aonde o nome, vai colocar umas oferendas. Pode pôr. O meu é Fábio Rodrigues da Silva. Aqui. Quando o diabo faz isso, ele erra. Porque o meu verdadeiro nome está escrito na palma da mão de Deus. Aqui eu chamo Fábio, mas lá eu não sei. Tem uma pedra com nome novo. E esse nome novo, só quem conhece é Ele. Então pode apanhar o Jorginho, a Leomi, sei lá o que, de quem for. Nós vamos levantar a cabeça e vencer, porque aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Quem pode adorar, adore. Aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Há um caminho preparado por Deus para você, há uma estrada pavimentada. Deus está cuidando de você, está cuidando da sua vida. Oh glória, há uma presença gloriosa do Espírito Santo de Deus em nosso meio nessa noite. Oh glória, quem é Ele? Quem é o Senhor? Ah, nós podemos dizer como os hebreus diziam no culto: Hakodesh Baruch Hu, ou seja, o Senhor bendito é Ele. Ele é santo, Ele é bendito, Ele é para sempre. Versículo 4, são 21, não vou falar todos não. Uma geração louvará as tuas obras, e a outra geração e anunciará as tuas proezas. Ensine aos seus filhos. Ensine os seus filhos. Quem é pai tem filho. Quem não é e vai ser. Ensine os seus filhos a temer a Deus. Ensine-os a estar na presença de Deus. Ensine passar para outra geração as informações que são necessárias para que a outra geração seja uma bênção. De vez em quando eu estou assim, como quem não quer nada. Aí eu vejo o status de ando bloqueado nos status de alguém.
e também nos Instagrams, porque não tem jeito, quando eu vejo eu falo. Aí eu vi um negócio que eu não gosto, eu ponho o olho assim, depois eu ponho um bonequinho assim, bem escurinho, aquela carinha de chocolate assim, de olho regalado, cocada, põe lá olhando assim, daqui a pouco eu ponho o seu Madruga olhando assim. A pessoa já percebe que eu quero falar alguma coisa. Ensine. Isso é autoridade. Ensine. Então a pessoa fala: pastor, mas que você fala isso, você não tem filho? Eu falo que a Bíblia mandou, para começar. Segundo, você não tem que ser ladrão para falar contra o roubo. Precisa? Então o que a palavra de Deus diz, e Paulo diz assim: eu não cessei de dizer para vós todo o conselho de Deus. Você tem um manual na sua mão. A casa do lado pode ter todas as cores que for, o seu filho não. Na sua casa você é o homem de Deus e a mulher de Deus. Ensine a outra geração. Sabe por quê, gente? Há um poder no ensino. Temos professores aqui, professores de todos os níveis, universitários, temos gente graduadíssima aqui. Atenção, o ensino é uma ferramenta poderosa. Pais piedosos também precisam ser cuidadosos. Desconfia de tudo, olha tudo. Por que você está olhando, mãe, a minha gaveta? Porque você é minha filha, a casa é minha, está debaixo do meu telhado, eu olho mesmo. Ah, mas eu não gosto de você e não sei o que. Minha filha, você não tem que me amar, você só tem que me respeitar. Está uma onda agora de pai que é amiguinho do filho. Você não é amiguinho do seu filho, não. Coleguinha dele é quem joga bola com ele. Baleba, peão. Ninguém brinca com baleba mais não, né? Agora é celular, né? Baleba era nós, né, pastor Vinícius? Baleba era nós, peão, né? Era outra coisa. Agora é celular só. A verdade, você não é coleguinha do seu filho. Eu me lembro de um filme de Denzel Washington. E ele tem um embate com o filho, e o filho vai para confronto com ele e fala assim: não, eu não sou seu amigo, você não tem que me amar, tem que me respeitar. A minha função não é ser o seu colega, minha função é te dar vida, minha função é te guardar, minha função é te alimentar, minha função é tirar você do perigo. Então pai e filho não tem colegagem, é muito mais do que isso. É mais do que o amigo faria. Crianças, dá glória a Deus, vocês vão ser pai um dia. E as mães estão aqui falando assim: está vendo? É isso mesmo, tem que falar mesmo. Ensinem a próxima geração. Não pode faltar obreiro nesse púlpito. Não pode faltar homem de Deus nessa igreja. Não pode faltar mulher de Deus de oração aqui neste lugar. Não vão faltar profetas de Deus, porque nós vamos ensinar a próxima geração. Eu já estou pedindo: Deus, coloca fogo nessa turma, incendeia a juventude, trabalha no coração dos adolescentes, trabalha no coração desse pai, dessa mãe. Sabe por quê? Porque a próxima geração, minha querida irmã Esther, precisa levar a chama pentecostal para frente. O pastor Gideão passou, o bispo passou, nós vamos passar, mas a geração que vai chegar depois de nós vai chegar marchando no arraial, colocando fogo na seara e pondo o diabo para correr. Quem pode dar glória a Jesus, dá glória a Jesus. Está na hora de ensinar a próxima geração. Pega o celular aí, marca alguém que precisa ver, e não é pecado não, marque, compartilha o culto, manda para a pessoa: olha a mensagem do pastor hoje.
Ensine a próxima geração. Jesus diz em Mateus 28, olha para cá: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco. A primeira missão que a família tem, o primeiro campo missionário, é a sua casa. A minha mãe está assistindo o culto online, ela não está aqui hoje. Nós fomos ensinados. Eu costumo dizer o seguinte: eu posso fazer qualquer doideira na vida, Deus me guarde. A essa altura fazer uma palhaçada seria uma catástrofe, Deus me guarde. Eu quero ir até o céu agora. Chegar até aqui e parar é uma bobagem. Eu poderia tomar qualquer decisão, mas não foi porque eu não fui ensinado. Não foi porque eu não aprendi a ler a Bíblia, aprendi a orar. Isso eu aprendi em casa, eu não aprendi na escola dominical. Eu aprendi a orar com a minha mãe. Eu aprendi a ser crente em casa. A igreja ajuda. A igreja não forma, a igreja informa. Ensine a próxima geração. Eu quero viver, Lili, para ver a Sofia fazendo o que você faz. Se Jesus der vida para a gente, um dia a nossa voz vai estar cansada, mas eu quero ver essa moça arrebentando, cantando para a glória de Deus. Hoje a Jéssica vai lá para os concursos do Dom Reality. Eu quero ver essa menina, eu quero ver a Naninha, eu quero ver essa turma fazendo algo. Ensinem a próxima geração. Gastem tempo com a próxima geração. O Espírito de Deus está aqui e o Senhor nos chama a esse compromisso. Gastem tempo com a próxima geração. Houve um tempo, depois da morte de Josué, eu tenho que correr. Josué morreu, e lá em Juízes capítulo 2, o povo de Israel se torna infiel. Moisés morreu, Josué morreu, cada um fazia o que queria, e a geração que chegou não conhecia o Senhor. Por que eles não conheciam o Senhor? Porque os pais falharam ao transmitir as verdades de Deus. Porque os pais foram negligentes. E sabe de uma coisa? Deus começa a prosperar. Tinha só bicicleta, agora tem um carro. Agora tem que viajar. Agora não pode estar mais na... Você pode, vai descansar com a sua família. Programe, mas busque o reino de Deus em primeiro lugar. Você é crente na praia também. É crente na viagem também. Onde tiver, você é servo de Deus. A gente precisa ensinar a próxima geração. E aí eu quero falar sobre o exemplo e as palavras. Albert Einstein, o grande cientista, pode anotar isso aí. Exemplo não é uma outra maneira de ensinar, é a única. O grande Albert Einstein diz: exemplo não é uma outra maneira de ensinar, é a única. Como é que os filhos vão orar se eles nunca abriram a porta do quarto e te viram de joelho orando? Como é que os filhos vão ler a palavra de Deus se eles nunca acordaram de manhã e encontraram a mãe com a palavra de Deus aberta, o pai lendo a palavra de Deus? O exemplo não é outra forma, é a única forma de ensinar. Versículo 8: piedoso, benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Piedoso, piedade, benignidade, grande em misericórdia. Mas tem um termo aqui, Joab, que esse Deus tem uma sofrência. O que é isso? Está aparecendo aquele sujeito daquelas músicas de sofrência. Deus não tem isso. Aqui, Mairacema, é uma expressão só: sofredor e grande em misericórdia,
significa que ele é piedoso e benigno. Sofredor como? Deus não sofre, não é afetado pelo sofrimento conforme o ser humano o é. Deus não passa, minhas queridas irmãs e obreiros, pela sofrência do bêbado da mesa de bar, da música de sofrência que o sujeito canta caindo de tonto na rua. Deus não passa por isso. Mas quando a versão Almeida Revista Corrigida diz que Deus é piedoso, benigno, sofredor e de grande misericórdia, ela está dizendo, e isso tem uma boa explicação na NVI, que é a Nova Versão Internacional, diz que ele é paciente, ou seja, ele suporta. É o sentido de suportar. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, está dizendo que ele demora para irar-se. Ele tem largueza, tem muito amor. Na Nova Almeida Atualizada, diz que ele é tardio para irar-se e grande em misericórdia. Deus não é afetado pelo sofrimento conforme a ótica humana. Deus não é, diaconisa Janilsa, um sofredor como um torcedor do Vasco quando o time perde. Deus não é um sofredor quando um torcedor está ali quase morrendo porque o time. Deus não passa por isso. Deus não é afetado por esse tipo de sofrimento. E observaram que eu não falei do Flamengo, eu só falei do Vasco. Então presta bem atenção, eu estou a dizer que Deus não passa por essas coisas que afetam a ótica humana. Quando a Bíblia diz que ele é sofredor e grande, é porque ele é longânimo, é porque ele é paciente. Mas tem uma exceção: quando Deus entra no sofrimento. Um dia Deus olhou do céu, não viu um justo sequer. Deus olhou do céu e ele resolveu mandar aquele que é o precioso entre os milhares, aquele que é a resplandecente estrela da manhã. Um dia em Mandri, Deus resolveu tomar a forma de homem, assumir o sofrimento e vir até a morte de cruz. Quer saber quando Deus sofre? É quando ele deixa a sua glória e vem ser um de nós. Oh glória, ele nos amou, humilhou-se a si mesmo, aniquilou-se e veio sofrer como um de nós. Aí sim, aí a gente vê Deus no sofrimento. Isso é teologia, é a doutrina da encarnação do Verbo. É o Verbo eterno de Deus, o Senhor Jesus, o Filho eterno, que se torna homem. Oh glória, eu estou imaginando como foi isso. Ele vem ser homem, mas não deixa de ser Deus. Ele esvazia-se da prerrogativa, mas não deixa de ser na essência. É Deus de Deus, sempre Deus, para sempre Deus. Mas deixa a forma e vem ser homem. E sendo homem, não perdeu a divindade. Não é 50% Deus e 50% homem. Não é meio barro e meio tijolo. É totalmente Deus. Deus eterno de Deus eterno. A eternidade lhe está nas mãos, mas ele abre mão da glória e ele desce para ser como nós, e com isso ele não se diminui, ele apenas se aniquila, não deixa de ser o que é, mas vem sofrer como homem. E agora não é só totalmente Deus, ele também é totalmente humano, e ele sabe o que é padecer. Sabe quando é que Deus sofre? É quando ele envia Jesus, e o sofrimento lhe é imposto na cruz do Calvário. Deus eterno se torna homem quando ele toma o nosso lugar, as nossas dores, os nossos castigos. Ele aniquila-se e é fiel até a morte de cruz. E aí a gente pode dizer que ele é, Saulinho, Deus conosco, Emanuel, Deus conosco.
E aí, Maleumil, começa a entender Mateus 28, quando ele fala assim: ô glória, eu vou estar com vocês todos os dias. Vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Os discípulos estão preocupados. Alguns textos antes, João fala, dizem assim: mas nós vamos ficar sozinhos. Não, eu vou, mas eu vos enviarei outro Consolador. E outro ali não é heteros parakletos, não é um Consolador diferente, é allos parakletos, quer dizer, um Consolador igual, com a mesma essência. O Espírito Santo, segundo o credo da igreja, ele é Deus de Deus, procede do Filho, que também procede do Pai. São três pessoas, mas não são três deuses. Três pessoas em um só Deus, co-eternos, co-iguais. E há uma marca de Deus na história humana. Olha o que a água é. A água tem estado sólido, líquido e gasoso. Três em um. Não é verdade? Não é? Vai olhando isso. Deus está marcando todas as coisas. O homem é composto de quê? De corpo, de alma e de espírito. Não são três coisas. Não é um espírito do Marcos, um corpo do Marcos, uma alma do Marcos. São três coisas que formam uma pessoa. O que é isso? Três em um também. Ou seja, em todas as coisas criadas há um DNA da divindade. Sabe de uma coisa? Deus de Deus veio entre nós, e agora Jesus diz: eu estou com vocês. Aí tem gente dizendo, pastor Rodrigo, assim: ah, coitado, acabou, já era nada. Olha quem está contigo aí. Tem alguém dizendo assim: Samuel, perdeu nada. Olha quem está do seu lado. Olha quem está com você. Olha, e eu me lembro de Geazi, o servo de Eliseu, irmã Céia, quando a cidade está cercada, Samaria, e ele levanta cedo. Eliseu já era de uma certa idade, e ele sai, quando ele sai, ele olha para as montanhas, está tudo cercado. Meu Deus, o que vai acontecer agora? Meu Senhor, olha, a cidade está tomada, tem cavaleiros, tem carros ao nosso redor, e ele volta correndo. Estou imaginando assim, andando pé por pé, para trás, com o maior medo. Aí fala com Eliseu: como é? Ah, está cercado, tá. Senhor, abre os olhos desse moço, abre os olhos desse moço. E quando Deus abriu os olhos de Geazi, ele começou a ver, por cima dos exércitos inimigos estavam os exércitos celestiais. Acima dos inimigos que você vê, há um Deus acima de todas as coisas. Olha para o lado e veja Ele com você. Sinta a presença dEle. Ele está conosco, Ele não nos deixa. Quem pode dar glória a Deus, dê glória a Deus. Ele está conosco. Glória. Eu entendo quando Jesus diz: eu vou estar com vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Não vou deixar vocês sozinhos. Tia Eliseu, não, tia Estevão, tio do meu avô, ficou mal para morrer. Todo mundo na roça, sem recurso nenhum. E as pessoas falam assim: olha, só contar as horas. Compadre, chama os amigos, vamos fazer um caixão, serrar as tábuas. Os compadres estão lá serrando a tábua, mas a igreja orando. E aqueles crentes tipo vó Rosinha, que nem remédio tomava. Ou Jesus curava ou Jesus levava, porque nem remédio tomava. Era crente assim: se Jesus quiser curar, cura, se não quiser, eu vou. Desse jeito. Eu não tenho visto muita gente assim, não. A gente canta assim: irei eu para a linda cidade, mas se der espirro, corre para o médico. Não precisa ser agora, né, pastor? Daqui a pouco. E a vó Rosinha e a turma dela resolveram orar. E o homem está lá em cima da cama, pastor Rodrigo. E todo mundo vendo assim: está verde, perdendo a cor, vai morrer, é hoje. E eles estão ajoelhados na sala. E o vovô contava essa história. Um dia já era 23 horas. Eles tinham ajoelhado às 7. Às 7, hein? E ora, Senhor, move as águas, Senhor, cura Estevão, Senhor, manifesta sua glória. E vai, um fala em línguas, outro vai. Daqui a pouco alguém é tomado em profecia: eis que eu estou no meio de vós. E pá! E aí para todo mundo. Essa doença não é para levar, é para a minha glória. E como sinal de que eu estou falando convosco, ele levanta agora. Alguém levantou e foi no quarto ver.
E o homem que não levantava uma semana já estava sentado na cama pedindo uma canja de galinha. Morreu de velho depois, mas daquilo ele não morreu, porque Deus falou: é para minha glória. Deus é Deus que faz, Deus é Deus que opera, Deus é Deus que cuida, Deus é Deus que age. Já vamos ao versículo 13 para a gente terminar. Teu reino é um reino eterno, teu domínio estende-se a todas as gerações. Esse salmo também é uma profecia messiânica. Ela é repetida em Lucas 1,31, quando o anjo diz para Maria: eis que em seu ventre conceberás, darás à luz um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, terá o trono de Davi o seu pai, e o seu reino não terá fim. Esse salmo também aponta para Jesus como o Rei eterno. E eu tenho que te dizer uma coisa ao terminar essa mensagem: Jesus é o Rei sobre todas as coisas. Pode ser que você viva dominado pela ganância, pelos vícios, pode ser que você viva dominado pelas coisas que te assombram. Tem gente viciada em jogo, tem gente viciada em bebida, tem gente viciada em drogas, tem gente viciada em sexo, tem gente viciada em internet, em coisas impróprias, tem gente viciada em bruxaria. Mas eu tenho uma notícia para te dar: o Filho de Deus se manifestou, Ele é o Rei da glória, e Ele hoje quebra os grilhões, e Ele arrebenta com as prisões que te prendem, porque Ele é o Rei que pode libertar. O Salmo de número 145, versículo 13, diz que o reino dele é um reino que não tem fim. Então quem está nesse reino da glória, quem não está, eu quero entrar, entra logo, porque essa é uma questão de escolha, estar em Deus ou não. Versículo 14: o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Isso pressupõe de que para ser levantado pelo Senhor quando se cai, você precisa estar nele. Vê o versículo 18: perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam em verdade. O sujeito não pode estar na bagunça e achar que Deus tem obrigação de levantá-lo. O sujeito não pode ser um sem caráter, sem brio, viver uma vida de qualquer jeito e dizer: não, Deus vai me ajudar. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus te ama e te dá oportunidade, mas se essa cara não arder e não tiver mudança de vida, o Deus de amor será o seu juiz. A verdade é que tem pessoas dizendo: o Senhor vai levantar Ele levanta aquele que caiu, se aquele que caiu vier para perto. Tem gente que cai muito longe. Tem gente, Samuel, que não cai aqui, ele cai lá. Não é Deus que não pode salvá-lo, é ele que foi longe demais. E aí você vai encontrar o sujeito que já profetizou, já rodou, já entregou, já foi um crente mais santo do que Deus, e agora está perdido, numa situação de total apostasia. Deus nos guarde disso. Há poder no nome de Jesus. Que o sangue de Jesus esteja sobre nós, irmã Lili, e que a gente nunca pense em voltar atrás, e nunca pense em cair tão longe. Se eu tiver que cair, Marcos, eu quero me jogar no braço dele. Se eu tiver que quebrar, eu quero quebrar na mão do oleiro, porque o vaso se quebra em cima da roda, é na mão do oleiro, é no trabalhar do oleiro. Quem está sentindo a presença de Jesus? Eu sinto a presença gloriosa de Jesus aqui conosco. Está sentindo a presença de Jesus e pode adorá-lo? O Senhor sustenta os que caem, levanta os que caem. Sim, mas não fique longe.
perto está o Senhor daqueles que o buscam. Tiago, o pastor Vinícius, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Isso quer dizer, minhas queridas irmãs, que você dá um passo e Deus já está dando outro. É igual o leproso, quando Jesus desceu do Monte Fernandes. Ele vai descendo do monte, Mateus capítulo 8, a multidão está com ele. Eu fico imaginando, Jesus vai descendo e o leproso vai andando, sem a ponta do nariz, sem a ponta da orelha, um dedo já caiu, fedido, um homem com sinetas na roupa, gritando: imundo, 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 porque não podia chegar perto de ninguém, ele não podia chegar perto de mim ou de você, mas perto do Rei da Glória tem um lugar para quem está caído, tem um lugar para quem já está se decompondo. Perto do Rei da Glória tem um lugar para aquele que precisa de restauração. Perto do Rei da Glória tem cura, tem milagre. Perto do Rei da Glória tem resposta. Perto do Rei da Glória tem a provisão que você precisa. Glória, eu estou sentindo a presença de Jesus conosco. Oh, glória, glória a Deus, aleluia. Se fosse quebrar, quebre-se como um vaso nas mãos do oleiro. O Senhor, diz a palavra de Deus, e mandrie, o Senhor conhece aqueles que são seus. Aqueles que estão abatidos são aqueles que estão feridos, aqueles que estão afadigados, aqueles que estão passando pelas crises. Observações: nossos fardos parecem mais pesados que a nossa capacidade. Talvez eu esteja pregando para você que diz assim: Senhor, não vou suportar. Parece que os fardos estão mais pesados do que a capacidade de carregar. E você olha o peso da cruz, você diz: Jesus, até quando? O que eu vou fazer? Como eu vou resolver isso? Só não perca de vista que Jesus está aí do lado. Ele está dizendo: meu filho, eu estou contigo por onde quer que você andar. Eu não te deixo, eu estou com você, estou com você. Olha a mão dele segurando aí o seu coração. Seu coração está batendo descompassado, parece até que você perdeu o ar agora. Jesus está segurando seu coração na mão assim, está dizendo: eu te sustento, eu te guardo com a minha destra, eu estou com você. Como prosseguir se não temos uma saída? Na encruzilhada da vida, o salmista se lembra: o Senhor é o meu ajudador. Aí Jesus, no capítulo 11, versículo 28 de Mateus, meu querido pregador Samuel, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos. Ou seja, o peso está grande, não está? Jesus está dizendo: vem para cá, troca a mala comigo, troca de bagagem comigo, troca de bagagem comigo. A gente era criança e quando tinha Copa do Mundo, tinha as figurinhas, o álbum de futebol da Copa, e a gente brincava de bafo. Só eu que fiz isso? Não tem mais alguém que fez? Tem mais gente que fez isso? Tem, quem mais? Pode falar que você já está velho, que você fez isso mesmo. Eu fiz, um monte de vezes. Aí o William, a gente pegava a figurinha repetida, jogava assim, ficava aqui saísse, mané, a gente trocava, pegava. Até a Copa de uns 10 anos atrás, rapaz, um homem com 40 anos, eu fiz o álbum de novo. Estou confessando aqui para vocês. Eu tenho o álbum cheio nessa gaveta todo dia. Jesus não propõe só trocar a figurinha, não é só dar uma bafejada. Jesus quer trocar a carga, Jesus quer trocar o fardo, Jesus quer trocar a mala pesada que você está dizendo: eu não vou aguentar. Jesus está dizendo: eu estou aqui do lado, ó, calma, respira, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Me dá essa mala para cá, toma um fardo leve agora, respira de novo, não joga nada para o alto, pode ser que você jogue coisa preciosa fora. Não joga nada no despenhadeiro, calma, só me dá a sua carga e toma a minha. É isso que Jesus fez, porque o sacrifício de Jesus foi vicário. O que quer dizer isso? Meus irmãos que estão estudando teologia, sacrifício vicário, sacrifício substitutivo. Jesus não morreu porque ele precisava morrer, Jesus morreu porque você precisava morrer.
Jesus não morreu para pagar pelos próprios erros, Jesus morreu para pagar pelos seus e pelos meus erros. Jesus pega o fardo, então você pode trocar a bagagem com Jesus. E eu termino dizendo: Deus pode, porque Ele será sempre a fonte, então Ele pode. Deus pode, porque em Lucas 9,16, Jesus levanta os olhos, abençoa o pão, e Ele dá graças a Deus, e Ele mostra que é de lá que vem o nosso sustento. No Salmo 121, Deus pode, o salmista diz: eleva os olhos para os montes. E aí tem hora, irmã Lívia, que a gente olha para o céu, mas Senhor, o que vai acontecer? Que coisa é essa? Como vai ser isso? Como é que eu vou passar por essa perda? Como é que eu vou passar por essa dor? Aí você olha para o céu, o Senhor diz: eleva os olhos, é de lá que vem o seu socorro. E o salmista diz assim: eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Pode levantar essa cabeça e olhar para cima, porque as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas Ele, o Senhor, Ele mesmo, o Rei da Glória, levantou a sua voz e a terra se derreteu. E você está dizendo: glória a Deus, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você não está sozinha, você não está sozinho, Ele está com você. Deus pode. Por que Ele pode? Versículo 3, porque Ele é grande. Por que Ele pode? Versículo 4, porque Ele age com poder em cada geração. Por que Ele pode? Versículo 5, porque Ele tem a glória e Ele tem a majestade. Por que Ele pode? Versículo 6, porque os seus feitos são terríveis, terríveis, terríveis. Não é a música do cantor popular, do Raul Seixas, que dizia: eu sou terrível, para dizer que ele era da onda. Quando o nosso Deus fala dos seus feitos que são terríveis, é porque os feitos dele são inigualáveis, ninguém pode fazer igual, não tem como se comparar. Por que Deus pode? Deus pode. Versículo 7, porque Ele é justo. Deus pode. Versículo 8 e 9, porque Ele é piedoso, porque Ele é benigno, porque Ele é misericordioso, porque Ele é paciente e compassivo. Por que Ele pode, minha irmã? Porque o reino dele é eterno, não tem começo e não tem fim. Quando tudo aqui acabar, Ele permanece no trono. Então Ele pode. Levanta a mão e adore o nome de Jesus. Ele pode, porque o reino dele não acaba. Ele pode, porque Ele é a fonte da nossa provisão diária. Versículo 15 e 16. Ele pode, sabe por quê, JV? Porque Ele é santo em tudo, não tem sombra de variação. Levanta as duas mãos para o céu. Seu Deus não muda, seu Deus não muda, seu Deus não muda. Jéssica, Ele é Deus santo, Ele não muda. Minha irmã, Deus não muda. Irmã Deizinha, Deus não muda. Ele é santo em tudo e não muda nunca. Por que Ele pode? Ele pode porque Ele está sempre perto quando você o invoca. Ele pode porque Ele é um Deus que ouve. Ele não é surdo, Ele não é cego. Ele está vendo e Ele está ouvindo. Isso é uma questão de decisão. A decisão é, no mundo de gente indecisa, de gente que não sabe o que fazer, de gente que não sabe se vai fazer esse curso, se vai fazer aquele, se começa um, se para esse, pastor Adriano, e vai para o outro. No mundo de indecisão, Jesus nos chama para viver decisões. E o Salmo 145 mostra que Deus pode o que fazer. E agora, quem poderá nos defender? Como dizia o desenho do Chaves, o Chapolin Colorado lá: chame por Ele. Chame Jesus. Chame Jesus. Chame Jesus. Te damos graças, Senhor. Toca com teu Espírito nas vidas que nos ouvem. A hora passou, Senhor, mas ainda é tempo do filho voltar para casa. Ainda dá tempo da gente aprender com o Senhor e trocar os fardos. Ainda dá tempo de apanhar as malas pesadas, entregar ao Senhor e pegar o fardo leve que o Senhor tem. Fala nesse coração nesta noite. Incomoda essa pessoa que não tomou uma decisão. Faz ele acordar de noite pensando no céu. Dá sonhos com a eternidade, Senhor. Que a gente veja pessoas tomando decisões assim: pastor,
tomei a decisão naquele dia, Senhor, que a gente possa viver a experiência do Salmo 145 e colocar o Senhor acima de todas as coisas. E se o Senhor não vier, amanhã nós estaremos aqui. Mas uma coisa também a gente tem certeza, que se a trombeta tocar, Senhor, nós não vamos estar aqui não, mas nós vamos contemplar a face adorada de Jesus. Nós estamos ansiosos pela sua vinda. Dá-nos uma noite de paz, guarda-nos em tudo, em nome de Jesus, amém. Estende a mão para frente. Olha, tome a decisão da sua vida, entregando a sua vida para Jesus. Jesus não te deixa. Se você segurar na mão dele, ele não te larga, porque aquele que vem a Jesus, ele não lança fora. Mãos abertas, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, e que ele ponha em você a paz verdadeira que só ele pode te dar. E que seja sobre todos nós a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e santas consolações do Santo Espírito de Deus. Todos nós que aguardamos a vinda de Jesus, digamos juntos: